Agora, também estamos acompanhando algumas notícias de última hora que acabam de chegar da Fox News, pois eles informam que 6 bombardeiros furtivos B-2 do Zeuanaua parecem estar a caminho de Guam. Estamos acompanhando todos os desdobramentos disso também. E enquanto falamos mais sobre o conflito aqui, quero mostrar uma publicação das Forças de Defesa de Israel, pois eles informaram que 40 Vantes foram interceptados pela Força Aérea de Israel após serem lançados do Irã durante a noite. 470 ou mais Vantes já foram interceptados desde a Operação Leão em ascensão, o que representa uma taxa de sucesso de 99%. Mais uma vez, todas essas informações e o vídeo ali no lado esquerdo da sua tela têm chegado diariamente. Como sempre, há muito para discutir aqui, então quero chamar Jonathan Rowe. Ele é o diretor de política externa da GINSA. Muito obrigado por reservar um tempo para estar aqui conosco e discutir tudo isso hoje. Muito obrigado por me receber novamente. É um prazer. Claro. E antes de tudo, eu queria te perguntar de forma geral. Já que estamos falando sobre esse prazo de 2 semanas que está se aproximando, estabelecido pelo presidente Trump, sobre o que fazer em relação ao Irã, o que está em jogo para os EUA, se por acaso os EUA decidirem atacar o Irã de alguma forma? Obviamente, essa é a questão fundamental e vou respondê-la em 2 partes bem rápidas. O mais imediato, como todos estão acompanhando, é a instalação nuclear de Fordow. É a instalação mais profunda construída pelo Irã, abriga o enriquecimento mais sensível deles e, francamente, é a última que restou de pé, já que Israel não possui munições para neutralizá-la de forma confiável. E é isso que o presidente Trump tem considerado em primeiro lugar, o possível envolvimento dos Zarefisina para lançar as bombas destruidoras de bunkers Massive Ordnance Penetrator, que utilizam aqueles B-2 sobre os quais acabamos de ver o tweet no seu vídeo. Então, esse é realmente o ponto crucial que está sendo discutido atualmente sobre o envolvimento dos Eastern. Mas, de forma mais ampla, o que está em jogo aqui para os Estados Unidos são mais de 2 décadas da linha vermelha oficial da América, mantida tanto por presidentes democratas quanto republicanos, de que o Irã não será permitido desenvolver uma arma nuclear e que os Estados Unidos farão o que for necessário, inclusive usar força militar para impedir esse desfecho. E, neste momento, o Irã tem sinalizado que está longe de ceder às exigências do ZEUA nesse sentido. E, em segundo lugar, o que também está em jogo aqui é o potencial de o Irã iniciar uma guerra mais ampla, e isso vai além apenas do Irã e de Israel. Preciso perguntar aqui, já que estamos discutindo o próprio poderio militar, a força. Como o exército do Irã realmente se compara ao dos Estados Unidos? Então, de modo geral, se você colocar os dois lado a lado, o Irã fica muito atrás dos Estados Unidos em praticamente todos os aspectos. Mas, se você realmente colocá-los frente a frente, o Irã construiu seu exército de várias maneiras para nos enfrentar de maneiras muito específicas, principalmente ameaçando todas as nossas bases ao redor do Golfo, ao redor da Península Arábica e nossa capacidade de continuar projetando poder no Golfo. Então, o Irã se aproveita do fato de que nós, os Estados Unidos, não temos as mesmas defesas aéreas que Israel possui. Você sabe, nossas bases estão no Oriente Médio e também, você sabe, tentamos operar no Golfo Pérsico porque é fundamental para a liberdade de navegação e para o fornecimento global de energia. Mas é um ambiente muito lotado e contestado, e o Irã construiu suas forças usando todos os tipos diferentes de mísseis e drones para tornar muito difícil para nós operarmos lá, caso eles escolham. Quero mostrar isso aqui na sua tela. Isso está vindo do New York Post e é algo que está se desenvolvendo aqui, pois fomos informados pela mídia iraniana que um importante cientista nuclear iraniano foi morto nos ataques de Israel e ele se gabava de que não estava preocupado com o assassinato. Nós vimos muitos desses cientistas nucleares sendo eliminados durante essa operação, correto? Sim. Acho que esse foi, honestamente, um dos sucessos táticos mais impressionantes em uma campanha que, mesmo em apenas uma semana, já esteve cheia deles para os israelenses, que é basicamente assim como fizeram com grande parte das forças militares do Irã, eliminar o comando e controle, o núcleo de inteligência, por assim dizer, do programa nuclear do Irã. Você sabe, as pessoas estão com razão focadas em Fordow e nas outras instalações físicas que Israel neutralizou. Isso é o hardware. Mas eliminar o software principal, é ainda mais importante em termos de retardar a capacidade do Irã de
de reconstituir o programa. E outra pergunta que eu queria fazer, porque estávamos acompanhando aquela notícia de última hora que está chegando da Fox News, nós, enquanto te apresentávamos aqui, estávamos recebendo a informação e disseram que os bombardeiros furtivos B-2 do Israel estavam a caminho de Guam. Quão significativo isso é no geral? Imagino que qualquer coisa que aconteça com os Ryanair aqui seja bastante significativa e muitas pessoas vão discutir isso. Certamente. Bem, você sabe, em tempos normais, mover bombardeiros B-2 para lugares como Guam seria interessante, mas não acho que isso tenha consequências significativas. Mas, obviamente, neste contexto, como você mencionou, todo mundo está observando e rastreando esses movimentos. Bem, sabe, depende, eu acho, de para onde eles vão em seguida. Se eles ficarem em Guam, eu daria menos importância do que se continuarem para Diego Garcia, que é uma base dos Esrael e Reino Unido no Oceano Índico, dentro de um alcance de voo fácil de alvos iranianos. E é significativamente um lugar para onde Trump enviou meia dúzia de bombardeiros B-2 no início deste ano, quando começou as negociações com o Irã, como um sinal de que a opção militar estava realmente sobre a mesa. Então, eu diria a todos para ficarem de olho em para onde eles vão em seguida, se forem para algum lugar. E eu também queria te perguntar aqui, enquanto voltamos um pouco e falamos um pouco mais sobre as informações que estão chegando, nós sabemos que autoridades iranianas realmente emitiram uma mensagem dizendo que, se Khamenei, o líder supremo do Irã, for alvo de qualquer forma, as forças armadas e o pessoal dos Iranianos serão atacados. Você acha, com base nas informações que temos, que essa é uma ameaça legítima? Com certeza, eu acho que sim. Sabe, isso volta ao meu ponto anterior sobre como o Irã construiu grande parte de suas forças militares para atacar nossas bases e nossos parceiros no Golfo. E certamente o que o Irã costuma fazer é ir até os Estados Unidos e dizer: se Israel continuar nos atacando, continuar nos pressionando, nós vamos revidar e tornar a vida muito difícil para vocês, os Estados Unidos. Eles já faziam isso muito bem, mesmo antes de 7 de outubro, mas especialmente desde então, e continuam fazendo isso nesta guerra. Então, essa é mais uma maneira de o Irã tentar dizer: quanto mais forte Israel nos atacar, ou se vocês, Estados Unidos, tentarem se envolver, vamos tornar esse conflito muito desconfortável para todos os envolvidos. Eu queria perguntar, isso também é algo sobre o qual tantas pessoas têm falado, porque vocês sempre mencionam o Irã quando falam sobre a situação aqui. Mas existe uma diferença, certo, entre o regime iraniano e talvez a maioria das pessoas lá no Irã, correto? Certamente sim. Falando de forma mais específica, certamente existe o regime e existe a grande maioria das pessoas. Sabe, o Irã sempre foi um país onde o regime é praticamente o mais anti-americano possível, mas a população, em grande parte, não é. Acho muito interessante que nos últimos anos, especialmente nos últimos 5 anos, temos visto as bases da oposição aberta ao regime, os protestos se ampliarem cada vez mais. Durante anos, quando víamos protestos, era mais ou menos o que se esperava. Os opositores de longa data do regime, geralmente seculares, e uma população urbana, em geral, também mais abastada. Nos últimos anos, você viu isso se espalhar por todo o país, incluindo pessoas geralmente mais rurais, mais religiosas, que costumavam ser a base de apoio confiável do regime, e a lista de queixas deles continua crescendo cada vez mais. Não se trata apenas de corrupção política, manipulação de eleições, mas também se ampliou para a corrupção econômica, má gestão dos recursos naturais do Irã e, obviamente, a repressão violenta, sendo o movimento Mulher, Vida, Liberdade uma grande parte disso. E também, de modo geral, a oposição deles ao intervencionismo do Irã no exterior. A maioria dos iranianos quer uma vida melhor para si no Irã. Eles estão menos focados em tentar piorar a vida de todos os outros no Oriente Médio. Sabemos neste momento, à medida que vemos essa operação de Israel continuar no Irã, o quanto as forças armadas do Irã, seus locais nucleares foram enfraquecidos? Já temos algum tipo de panorama sobre isso? Sim, obviamente. Coisas como essa estão sempre em constante mudança em um conflito de alta intensidade como este, mas acho que podemos dizer com um bom grau de certeza que Israel fez um trabalho incrível ao neutralizar as maiores capacidades ofensivas do Irã. Capacidades, ou seja, nos mísseis balísticos de médio alcance que podem atingir Israel. É muito revelador que Israel tenha atacado o comando e controle militar do Irã e depois esses mísseis, antes mesmo de atacar muitos dos locais nucleares. Então isso foi severamente degradado.
Além disso, como você mencionou, a maioria dos locais nucleares foi neutralizada, pelo menos por enquanto, pelo menos aqueles que conhecemos. Fordow, obviamente, permanece de pé, mas neste momento não há muito que o Irã possa fazer com todo o material sensível que possui em Fordow para movê-lo. Eu diria que talvez sejam os locais que não conhecemos e o Irã está enviando sinais de que possui estoques de urânio e outras formas de manter e até mesmo continuar perseguindo seu programa nuclear, apesar de toda a destruição que foi infligida até agora. E, finalmente, eu gostaria apenas de observar, usando uma lógica militar sólida, que os israelenses estão mirando, antes de tudo, na capacidade do Irã de representar uma ameaça direta a eles. Acho que o que vimos até agora é que muitas dessas ameaças anteriores, das quais falei, a capacidade do Irã de ameaçar o Golfo, estão relativamente intactas. Tudo bem. Jonathan, muito obrigado por reservar um tempo para se juntar a nós e discutir todas as últimas novidades. Obviamente, estamos pulando de um assunto para outro aqui, porque há muitos acontecimentos diferentes para discutir. Tem algo que você gostaria de mencionar? Tem algo que você queira acrescentar aqui antes de eu te liberar? Que talvez tenhamos deixado passar e que seja importante comentar? Sim. Eu só reforçaria o ponto de que, sabe, a melhor maneira de fazer o Irã recuar em sua agressividade e parar de emitir ameaças de escalada é que não haja qualquer divergência, como costumamos dizer, entre os Estados Unidos e Israel. Vimos no trecho inicial ali, sabe, o Trump estava falando sobre como as negociações do Irã com os europeus não foram muito bem. Bem, eu diria que a culpa é do Irã e, no fim das contas, os Ilewa têm um papel a desempenhar. Agora, o Irã continua se mantendo firme e, basicamente, mantém a mesma posição de negociação que tinha antes do ataque de Israel, porque eles ainda acham que há espaço para negociações entre os Estados Unidos e Israel e ainda veem alguma luz nisso. Tudo bem. Muito obrigado por tirar um tempo para estar aqui conosco e nos ajudar a explicar tudo isso. Me agradecemos muito. Muito obrigado por me receberem.